Eu aprendi qual é o valor que eu sonho alcançar. Eu entendi que o caminho pedras terá. Olá, estudantes! Bom dia! E aí, tudo bem com vocês? Então, sou eu aqui de novo para a gente dar continuidade à nossa aula. Lembra que terça-feira a gente conversou, a gente aprendeu um pouquinho sobre o gênero fábula? Vocês estão lembrados, né? Então, nessa aula de hoje, eu venho com uma outra proposta, porém com o mesmo gênero. Sim, o gênero fábula. Lembrando que teremos o nosso encontro com a nossa aula online, a nossa aula ao vivo lá, para a gente estar socializando o quê? As produções de texto que vocês criaram, tá bom? A gente está marcando aqui direitinho com a coordenação para a semana que vem a gente concluir esse nosso ciclo através do gênero fábula. Pois bem, hoje não preciso relembrar vocês as características, correto? Porém, hoje a gente vai falar sobre uma outra fábula. Aquele dia eu passei um vídeo para vocês, né, da fábula Cigarra e Formiga, e hoje eu vou trazer a fábula A Raposa e as Uvas. Sim, hoje eu vou ler essa história com vocês. Eu quero que vocês acompanhem essa leitura comigo e após essa leitura eu vou estar passando para vocês a proposta de atividade. Tá ok? Então acompanhe comigo aqui A Raposa e as Uvas. Eu vou sentar aqui, que eu vou falar com vocês. Numa manhã de outono, enquanto uma raposa descansava debaixo de uma plantação de uvas, viu alguns ramos de uvas bonitas e maduras diante dos seus olhos. Aqui a imagem, ó. Ó, pra você ver. Com desejo de comer algo refrescante e diferente do que estava acostumada, a raposa se levantou, ergueu as patas para pegar e comer as uvas. Vamos lá. O que a raposa não sabia era que os ramos das uvas estavam muito altas do que ela imaginava. Então, buscou um meio de alcançá-las. Pulou, pulou, mas seus dedos não conseguiam nem sequer tocá-los. Havia muitas uvas, mas a raposa não podia alcançá-las. Voltou a correr e a saltar outra vez, mas o salto foi curto. Ainda assim, a raposa não se deu por vencida. Novamente correu e saltou. E nada. Persistente essa raposa, hein? As uvas pareciam estar cada vez mais distantes e mais altas. Até porque o cansaço, imagine vocês, buscando algo e vocês não conseguiam, ela não conseguia. Então certamente ela deve que estava cansada. Aqui, ó. Cansada pelo esforço e se sentindo impossibilitada de conseguir alcançar as uvas, a raposa se convenceu de que era inútil repetir a tentativa. As uvas estavam muito altas e a raposa sentiu-se muito frustrada. Esgotada e resignada, a raposa decidiu desistir das uvas. Professora, resignada, um termo aqui, ó, resignada. Vocês percebem aqui que esse texto narrativo não tem um discurso direto. A raposa não está dialogando com ninguém, é a única personagem principal desse texto. A única personagem do texto é uma história que se passa com o quê? É apenas a raposa e um ramo de uva. Mas você vê que todo o enredo da história, toda a criação de uma história através de uma personagem, olha que diferente da fábula anterior que a gente conversou aqui, a gente viu aqui junto com aquele vídeo daquela daquela mulher falando aqui, narrando a história, enfim. Essa fábula já tem as características um pouco mais peculiares, né? Vamos ver até onde vai o desenrolar dessa história. Mas percebe-se que aqui há uma personagem, sim, um animal, com algumas características humanas, sim, persistência, força, sentimento. Olha para você ver o tanto de sentimento aqui. Sentimento de quê? De frustração,
de frustração, cansaço, a emoção já estava mil, ela se sentiu inútil. E esse termo aqui, resignada, vocês já ouviram falar dessa palavra? Resignado. Professor, o que é resignado? Por que ela estava resignada? Resignado, ela já tinha aceitado aquela situação. Ela já tinha aceitado, ela entendeu que era inútil ela continuar saltando, pulando para alcançar as uvas. Por quê? Porque as uvas estavam muito acima do que ela podia alcançar. Então, nesse momento, ela se sentiu resignada. Ela aceitou aquela condição. Ela não ia mais lutar para conseguir alcançar aquelas uvas. Guarda esse termo. Isso aqui é léxico, tá? Isso aqui é vocabulário. Vocês precisam aprender os vocabulários. E é interessante também que quando vocês leem um texto, um determinado texto, que não sabem um termo, busquem o Aurélio, vamos pesquisar, para vocês ampliarem o vocabulário de vocês. Só uma dica aí. Quando a raposa estava quase retornando para o bosque, se deu conta que um pássaro que voava por ali, olha, tá chegando uma outra personagem da história, tinha observado toda a cena e se sentiu envergonhada. Olha o sentimento de vergonha. Vocês imaginam na nossa realidade um animal assim, tendo vergonha? Às vezes a gente até vê um cachorro, né, que apronta alguma coisa, o dono vai lá, ele coloca a patinha assim, mas isso é instinto, isso não é sentimento. Aqui no texto vem dizendo o quê? Que a raposa se sentiu envergonhada. Acreditando ter feito um papel ridículo para conseguir alcançar as uvas, a raposa se dirigiu ao pássaro e disse: Eu teria conseguido alcançar as uvas se elas estivessem maduras. Eu me enganei no começo pensando que estavam maduras, mas quando me dei conta que ainda estavam verdes, desisti de alcançá-las. As uvas verdes não são um bom alimento para paladar tão refinado como o meu. Olha para vocês verem. Essa raposa, hein? Ela não dando o braço a torcer, envergonhada, ela quis inverter a situação e dizendo que tinha desistido porque viu que as uvas eram verdes, mas na verdade a gente sabe que não. Eram cachos de uvas muito lindas e provavelmente bem maduras. E foi assim que a raposa seguiu o seu caminho, tentando se convencer de que não foi por falta de esforço que ela não tinha conseguido comer aquelas uvas deliciosas, e sim porque estavam verdes. O pior engano e a pior mentira é aquela que a gente conta para si mesmo, né? Se enganar é a pior coisa. E nessa história, a raposa estava tentando se enganar. Vamos ver o desfecho dessa história. Moral da história. O vaidoso, ao não reconhecer suas próprias limitações, prefere dar desculpas para não sair derrotado. Ao não aceitar as suas próprias limitações, o indivíduo perde a oportunidade de corrigir as suas falhas. Se você conhece alguma outra... Aqui a gente está. Se você conhece alguma outra fábula, quiser compartilhar, enfim. Moral da história. Não devemos desprezar nem criticar as coisas que não conseguimos conquistar. Vocês estão vendo aí, galera? Fábula também é lição de vida, lição para a gente aprender como lidar em sociedade, para a gente aprender como sermos cidadãos de bens, cidadãos de caráter, cidadãos que reconhecem o seu lugar, reconhece a sua limitação. Se aqui nessa história, diferente lá da formiga e da cigarra, onde a cigarra reconheceu, ela aprendeu o erro, correto? E ela com certeza não cometeria novamente. Então, como eu estava dizendo, diferente da cigarra que reconheceu o erro, e também ela teve a oportunidade, né? As formigas, elas deram a oportunidade para ela e ela aprendeu. A raposa não. Ela deixou que o sentimento de orgulho permanecesse nela. Porque se naquele momento ela fosse humilde, ela poderia falar o quê para aquele pássaro? Seu pássaro, você não poderia me ajudar? Eu não alcanço as uvas.
Eu não alcanço as uvas, eu gostaria muito de degustá-las, de comê-las, mas não. Ela saiu dali convencendo de que ela não conseguiu, ela não quis, desistiu porque as uvas estavam verdes e não eram aceitáveis ao seu paladar. Então, gente, é isso. Que vocês também aprendam um pouquinho com essa fábula que eu trouxe para vocês hoje. E compartilhem também. E levem isso para a vida de vocês. Quando vocês passarem por alguma situação que precisarem lançar mão da humildade, lancem. Vocês vão ganhar muito mais com isso, tá ok? Agora, nós vamos fazer uma interpretaçãozinha aqui desta fábula. Eu vou passar para vocês aqui algumas perguntas e quero que vocês copiem essas perguntas no caderno, tá ok? Vocês podem parar o vídeo, parem o vídeo, copiem as perguntas. Eu vou dar um tempinho para vocês de aproximadamente... na verdade, não vou dar esse tempinho não, porque vocês vão poder depois fazer com mais tempo, mas lembrando que tudo isso vai ser cobrado quando a gente voltar no caderno, tá bom? Deixa eu vir aqui. Então vamos lá as perguntas. Qual era o principal interesse da raposa? Copiem. Vamos ampliar aqui para ver se... Não dá. Então vamos lá. Aqui, o questionário é esse aqui. Qual era o principal interesse da raposa? O que vocês me dizem? Nossa, eu tô aqui ansiosa para ouvir a resposta de vocês. A segunda aqui. Ela conseguiu o que queria? Como terminou a história? O que quer dizer a moral dessa história? Eu conversei um pouquinho aqui com vocês. É isso. Então vocês copiem aí e eu vou dar um tempinho e volto daqui a pouco para a gente encerrar a atividade. Então, o que quer dizer a moral da história? Analisar as características desse texto. Esse texto que eu li com vocês é um texto curto? O que vocês acham? É um texto curto? É um texto longo? Há jogos de palavras? Vocês perceberam assim, algum jogo de palavras, algum jogral, alguma coisa que faz essa conexão assim, com jogos de palavras que se encaixam uma com a outra? Não sei. Há figuras de linguagem? A gente já estudou sobre figuras de linguagem. Há figuras de linguagem? Vocês perceberam alguma metáfora, alguma hipérbole, algum eufemismo? Perceberam alguma coisa? Então, quero que vocês respondam aí se vocês perceberam alguma figura de linguagem, ok? E qual é a moral e o ensinamento que essa fábula nos traz? O que vocês podem trazer para nós em relação a essa moral? O que vocês conseguem compreender em relação a essa moral? E o que isso serve de lição para nós, para a nossa vida também? Escreva, usa a sua criatividade. Eu quero que vocês respondam, não economizem, escrevam bem elaborado as respostas de vocês, porque já foi passado muitos subsídios aqui sobre o gênero, sobre as características, e eu quero essas respostas bem formuladas, porque é um questionáriozinho simples, é uma aula simples e mais do que justo e correto vocês capricharem, porque, querendo ou não, eu estou aqui do outro lado, mas essa aula foi pensada para aplicarmos lá na sala de aula, né? Estaríamos que ir para a sala de aula para aplicar essa aula. Porém, com essa situação toda, tudo nos pegou de surpresa e agora eu estou aqui gravando essa aula para vocês. Então, assim, façam com carinho, não deixe de fazer. E quando eu voltar, eu prometo a vocês que eu vou corrigir um por um, vou corrigir as produções, vou corrigir as atividades. E na semana que vem a gente vai se encontrar ao vivo, pra gente conversar um pouco, pra gente interagir um pouco. E é isso aí. Eu vou encerrar aqui agora essa aula com vocês e espero vê-los em breve na semana que vem. Beijinho, tchau, tchau.